Olá, virginianos, como vocês estão? Espero que bem. Vamos lá para a sua leitura do mês de abril. Vamos saber quais serão as energias predominantes e disponíveis para vocês nesse mês. Quem quiser fazer leituras comigo, inclusive se quiser fazer uma leitura como essa, informações aqui abaixo na descrição do vídeo, tá? Virgem, virginianos de Sol, Lua ou Ascendente, quais as energias predominantes e disponíveis para os virginianos? Vamos lá. A solitude é o eremita, é a carta de Virgem, né? Essa carta remete a autoconhecimento, a sabedoria, prudência. Virgem, abril de 2022. Cinco de copas. Então, essas duas cartas aqui, elas estão olhando para o passado, né? Enquanto a gente estava aqui só na energia do eremita, da solitude, tudo bem, né? Agora chegando aqui no cinco de copas, a gente vê que tem uma certa melancolia, alguma coisa relacionada ao passado, tá? O eremita, ele olha para o passado, mas não no sentido melancólico, triste ou apegado dos cinco de copas, né, a uma situação ou alguém ou algo do passado. O eremita olha para trás, sim, mas a ideia dele é tirar algum aprendizado desse passado, tá? Então, eu entendo que o eremita, aqui junto com os cinco de copas, ele é um arcano maior, então ele se sobrepõe a esses cinco de copas, nesse sentido, né, de olhar para trás, mas não com esse sentido de lamentação por algo que já passou. A ideia aqui é o autoconhecimento, é tirar as lições necessárias do passado, seja esse passado recente ou não, né? Podem ser coisas mais distantes, mais profundas, né? Distantes no tempo, né? Vamos lá, vamos ver o que vem na leitura em si. Carta da transformação, momento da colheita, o forasteiro, o fardo e a completude. Para quem gosta de saber, a transformação é a morte e a completude é o mundo. Então a sua leitura nessa parte aqui abre e fecha com dois arcanos maiores que tem a ver sim com a questão do autoconhecimento e tem a ver com vocês encerrarem um grande ciclo de limitações, tá? Porque existe aqui disponível a energia da colheita, da abundância, né? O seis de espadas tradicionalmente é uma carta que fala de uma transição, né? Então, veja bem, vocês abrem a leitura com a morte, arcano maior número 13, fecha a leitura com o arcano maior número 21, é a última carta do tarô, né? E no meio disso tudo, vocês têm uma carta que fala de um período de transição, que inclui essa autotransformação, essa metamorfose, né? Que inclui uma energia de escassez e uma energia de abundância. Não dá para você abrigar as duas coisas dentro de você, elas são incompatíveis, vamos dizer assim, né? Incompatíveis. O 5 de ouros muitas vezes representa as nossas crenças limitantes, que a gente traz da infância, não é à toa que tem a criança aqui, né? Crenças limitantes que podem interferir na sua vida profissional, amorosa ou em outras questões da sua vida, no sentido de te limitar, né? São crenças limitantes. Essas crenças ficam alojadas lá no nosso inconsciente, ou seja, a gente nem sabe que a gente tem essas crenças e o quanto elas determinam muito do que acontece na nossa vida, né? Mas quando a gente está num caminho de autotransformação e autoconhecimento,
a gente começa a entender, a perdoar, a integrar essas crenças, né? E aí sim vem essa energia de libertação, né? Compreensão, ó, a última pecinha do quebra-cabeça sendo colocada, é como se você tivesse uma visão mais ampla da sua própria vida, de quem você é, de onde você está, de por que as coisas aconteceram da forma como elas aconteceram, né? Então tem aqui uma compreensão. Mas essa combinação de cartas pode sim dizer que de alguma forma você ainda pode estar carregando algumas questões do passado. Não é à toa que está aqui o 5 de copas remetendo ao passado, né? Carregando ainda algum peso do passado. Peso porque a gente tem aqui o fardo, né? Mas está na hora de encerrar, tá? Tá na hora de encerrar. Cavaleiro de ouros, 6 de espadas novamente, 8 de espadas junto com 5 de ouros. Fala pra mim se isso não é energia de limitação. Aqui tem um portão com a corrente, o cadeado tá aberto, né? Então a ilusão esse aprisionamento é uma ilusão. E o 8 de espadas, o personagem todo amarrado, né? É uma energia mental, tá? A temperança e o diabo. Então, a morte não, o Cavaleiro de Ouros junto com a morte pode estar falando de vocês já terem dado o primeiro passo nessa questão de transformação, de autotransformação, de autoconhecimento, né? Mas eu entendo, eu costumo falar isso, né? Que quando vem muito evidentemente assim cartas de crenças limitantes, isso aqui já veio para outros signos também. A mesma combinação de cartas, né? O 5 de ouros com o 8 de espadas. Eu acho que foi Áries, Touro, já não lembro. Já vieram mais de um signo dessa forma, né? Não exatamente nessa posição. Teve um que veio aqui, né? Tipo assim, o 5 de ouros e o 8 de espadas. Teve um signo que veio aqui embaixo e o de vocês veio aqui, né? O 5 de ouros em cima do 8 de espadas. Interessante, né? Eu costumo falar que quando vem cartas de crenças limitantes numa leitura, é porque está na altura de você ultrapassar, né? Porque a leitura de tarô, o que ela fala? O que ela faz? Ela traz questões inconscientes à tona. Então ela está falando aqui de algumas crenças limitantes que você vai se tornar consciente delas. Ou mesmo que você não se torne consciente delas, né? Mas você vai viver algumas experiências na sua vida que vão trazer à tona essas crenças limitantes. Então, essas cartas estão realmente dizendo, né? 6 de espadas, temperança, o mundo, que chegou o momento de você ultrapassar, lidar com as suas sombras, integrar as suas sombras, né? Isso nem sempre é fácil, mas ao mesmo tempo pode ser muito libertador, né? A temperança fala muito de cura, o 6 de espadas, como eu já disse aqui, tradicionalmente é uma carta que fala de uma transição. Essas cartas de espadas têm muito a ver com a nossa mente, né? A mente consciente e inconsciente, onde ficam alojadas essas crenças limitadoras, né? Então você provavelmente já deu um passo nessa autotransformação. A ideia é continuar, né? Porque você vai ter resultados. Se você continuar nesse caminho, você vai ter resultados. É o que essas duas cartas me dizem, né? Você vai ter resultados. Não necessariamente no mês de abril, mas as cartas aqui, essa combinação de cartas, ela fala isso. Você vai ter resultados. Mas você realmente vai ter que lidar com as suas sombras, com os seus medos, com as suas inseguranças, com os seus apegos, com as suas dores, com as suas mágoas, com os seus ressentimentos, com as suas crenças limitantes que têm a ver com o dinheiro, com o orgulho, com a inveja, com os vícios. Eu tô falando toda a gama aqui possível de interpretações dessas cartas. Não quer dizer que você tenha tudo isso em você. Você pode ter um ou alguns, né? Só para você entender, tá? É tudo aquilo que nos limita de alguma forma, é ligado ao nosso ego, ao nosso eu menor, que tem limitações, né?
Então, a carta do mundo em cima da carta do ego aqui, do diabo, né? Fala justamente de você compreender e integrar as suas sombras. Não é varrer a sombra para debaixo do tapete, né? Aqui a gente realmente está falando de autoconhecimento, né? Cinco de ouros, novamente, seguido de um 6 de ouros. Excelente, né? Porque aqui a gente já mostra um salto, né? Você saindo da energia dos 5 de ouros, que é falta, carência, escassez, medos, inseguranças, para um 6 de ouros. Para alguns, isso aqui pode ter a ver com a vida material, relacionada a dinheiro, a trabalho, né? Então aqui tem uma melhora, tá? Uma melhoria. 3 de ouros, a morte, novamente. E um as de ouros, um novo começo, uma nova fase na sua vida com novas oportunidades valiosas para você. Então a gente tem um mundo, a última carta do tarô, alinhado aqui com um as muito positivo, é uma grande moeda de ouro, o universo trazendo para você, como se fosse assim uma nova chance, uma nova oportunidade, uma nova fase, algo de valor, né? Então não dá para negar, né? Transformação, novamente, para muitos essa transformação pode ter a ver com, como eu já estava dizendo, com questões relacionadas à vida material, trabalho, dinheiro, negócios, o corpo físico também, a saúde física, né? Então essa última linha aqui veio uma predominância de cartas do naipe de ouros, 5 de ouros, 6 de ouros, 3 de ouros. Essas cartas aqui, ó, elas podem falar de você ajudar ou ser ajudado, ou ambos, né? Tá? Duas cartas que me remetem a uma questão de ajuda, de compartilhamento, de cooperação, né? Então, você pode, durante essa fase de transformação, ter ajuda, não precisa passar por isso sozinho, e eventualmente você pode ajudar outras pessoas também, tá? Transformação, né? Final, cartas que indicam o final de um ciclo, a morte, o mundo e o começo de um novo. Muito positivo, tá? A morte, Cavaleiro de Ouros e 5 de Ouros. Então você, a maioria das pessoas que vão ressoar com essa leitura, já vem fazendo algum movimento nesse sentido. Um movimento de ultrapassar as próprias crenças limitantes. Mesmo que esse movimento ainda estivesse assim um pouco tímido, um pouco lento, mas isso já começou, né? Já houve aqui alguma mudança. Você já passou por uma melhoria na sua vida, tá? As pessoas que vão ressoar com essa leitura já estão passando por mudanças, já estão passando por melhorias, por pequenas que sejam, mas isso já aconteceu ou já está acontecendo, né? 9 de ouros, 6 de ouros, 6 de espadas, vocês ainda estão nesse caminho, né? Passando por uma transição onde vocês se alinham com uma energia de maior valor na sua vida. Esse maior valor pode ser, sim, a nível monetário, financeiro, mas eu acredito que isso seja mais amplo, né? O valor aqui é a autovalorização também, tá? E, como eu já disse, a ideia é continuar no caminho, porque tem um caminho aqui ainda a ser percorrido, né? Mas se você continuar no caminho, você vai ter a sua colheita, você vai ter o seu resultado, tá? Então, essas duas cartas representam as crenças limitantes. E o 3 de ouros pode falar aqui de pessoas que podem te ajudar no sentido dessa travessia, tá? Como eu disse, você não precisa fazer isso sozinho. Você tem aqui apoio, seja apoio de pessoas mesmo, físicas, ou seres espirituais, né? 6 de espadas, a morte, duas cartas que falam então de mudança, transformação, transição e uma energia de cura. E aqui tem uma energia angelical também, um ser espiritual, né? Cura, tá? Aqui a gente tem uma sequência de arcanos maiores também, o número 13 e o número 14. Essa sequência indica crescimento também, tá?
O mundo, né, a completude, um as de ouros e o diabo. Então, a gente já viu aqui que você vai lidar com as suas sombras. A gente tem aqui um 13, um 14 e um 15. Esse diabo faz parte desse processo, né? Lidar com a sombra, lidar com o ego, finalizar um ciclo de crenças limitantes, né? Alinhados aqui com o eu menor, abrindo uma nova fase muito mais positiva. Eu gosto muito do as de ouros e do 9 de ouros, tá? 5 de ouros cruza com a carta do mundo. É a mesma coisa, finalização de um ciclo de crenças limitantes, de escassez, de carência, seja material ou emocional, ou ambos. A morte com o as de ouros. Então a morte dá lugar a um as de ouros, né? Uma transformação que dá lugar a uma nova fase na sua vida mais próspera, né? Então, como eu disse, muitos já começaram esse processo de autotransformação, de autoconhecimento, mas se você não começou, tá na hora, né? 6 de ouros com 6 de espadas, uma sincronicidade numérica aqui também, aos 66, né? Vocês podem procurar o significado, tá? Uma transição, ajuda nessa transição, tá? Aqui, o 6 de espadas nesse tarô especificamente mostra um personagem carregando o outro, né? Então pode ser que você esteja carregando alguém nas costas, pode ser que alguém esteja te carregando nas costas, e isso pode estar significando um fardo, mas está na hora de finalizar esse ciclo, tá? 9 de ouros com a morte, então a mesma combinação de cartas aqui, né? A morte com 9 de ouros. A sua autotransformação te levando você a se alinhar com uma energia de prosperidade, de amor próprio, abundância em todos os sentidos. Os seus resultados, as suas colheitas, né? Os 5 de ouros com o 3 de ouros, crenças limitantes que você precisa ultrapassar, e você pode obter ajuda de pessoas. Quando eu falo obter ajuda de pessoas, isso pode ser muita coisa, né? Pode ser na família, pode ser na amizade, pode ser uma terapia que você venha fazer, pode ser um livro que você venha ler e esse livro te ajuda, né? Um vídeo muito bom que você assista e que te ajuda. Então essas pessoas, né, que eu tô dizendo, tô falando assim de uma forma ampla, tá? Vamos lá, vamos ver o que vem aqui no Jardim dos Anjos. Virgem. Então veja, né, que essa questão de combinação aqui de 5 de ouros com 8 de espadas não é uma exclusividade de vocês para esse mês de abril, tá? Isso já veio aqui. Eu tô fazendo as leituras na ordem natural do zodíaco, comecei por Áries, né? Então vocês são o 6º signo e isso já apareceu em outras leituras, né? Movimento, fluidez. Olha que interessante, né? Porque eu associo fluidez com movimento, né? Então a ideia é que vocês mantenham o movimento da sua vida, não congelem, né? Não fiquem parados, não fiquem apegados a alguma questão do passado, seja o que for, né? A ideia é manter o movimento. Eu vou ler a carta para vocês, a mensagem dela é interessante, tá? Vamos lá. Movimento. Pense numa fotografia. Pense naquele pedaço de papel como se todo o movimento da vida tivesse congelado nele. Uma única cena é captada, a vida é paralisada. É como se tivéssemos o poder de parar a vida e registrá-la nessa única fotografia. Você deve ter um álbum de fotografias na sua casa. Em geral, quando montamos um álbum, escolhemos entre muitas fotos aquelas em que nos percebemos melhor, mais bonitos, mais perfeitos. Algumas pessoas esperam que suas vidas sejam como um desses álbuns de fotografias, uma sequência maravilhosa de momentos feitos da mais pura perfeição. No entanto, essa expectativa não tem nada a ver com a assim chamada vida real. Real entre aspas aqui. Na vida real, aquela que acontece entre uma fotografia e outra, eu acho tão interessante isso, né? Entre uma fotografia e outra dos nossos álbuns, muitas coisas imperfeitas acontecem.
Vivenciamos problemas, dificuldades, desafios. Temos momentos de mau humor, irritação e feiura. Brigamos com as pessoas, ferimos, erramos, nos enganamos. A vida real não tem nada a ver com um álbum de fotografias, pois a essência da vida é o movimento. É preciso amadurecimento para que possamos abrir mão das nossas expectativas infantis de uma vida estaticamente perfeita. Enquanto somos incapazes desse amadurecimento, nos sentimos repetidamente frustrados e fracassados, uma vez que nunca conseguimos atingir uma meta tão elevada. Do mesmo modo, acabamos exigindo perfeição das pessoas que convivem conosco, muitas vezes nos tornando rígidos, críticos e cobradores nos nossos relacionamentos interpessoais. Se a carta do movimento surgiu hoje para você, preste atenção se você tem se sentido paralisado na vida, imerso em exigências de perfeição. Perceba se tem exigido demais de si mesmo ou dos outros. Lembre-se, a conquista da felicidade depende do seu empenho em manter a sua vida em movimento. Algo não está indo bem em seu relacionamento? Então aceite esse momento imperfeito e mantenha-se em movimento. Não pare bem no meio dessa cena como se ela fosse única, tudo se transforma. Do mesmo modo, se você está vivendo um momento muito feliz, não tente mantê-lo a qualquer custo, é natural que você se mova em direção ao momento seguinte. Esta carta lhe pede que você aceite cada momento de sua vida sem tanta exigência, sem tanto julgamento e sem prender-se tanto a ele. Mova-se, deixe as coisas acontecerem. Sem movimento não há vida. É isso, virginianos. Espero que vocês tenham gostado da leitura. Espero que essa leitura te ajude de alguma forma ao longo desse mês de abril. Tudo de bom para vocês. Muito obrigada mais uma vez. Um excelente mês. Namastê.